perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça,
Queridos, queridas, meus irmãos, meus amigos, minhas irmãs, quarta-feira quero pensar com vocês, não enfrente o deserto sozinho. Ninguém quer passar pelo deserto, ninguém quer viver o deserto, mas o deserto faz parte da vida. A Bíblia tem vários textos em que as pessoas enfrentam um deserto, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Deserto é lugar de sofrimento, deserto é sinal de dor, deserto é sinal de morte. Uma geração inteira, quando saiu do Egito, perdeu para o deserto. Mas deserto, além de dor, de sofrimento e de morte, também é lugar de crescimento, é lugar de vitória. E eu escolhi hoje um texto de vitória, mas eu sempre gosto de deixar claro para quem está me vendo, claro para quem está me ouvindo, não apenas uma opção de interpretação, porque senão a pessoa passa a acreditar que aquele lugar só vai lhe trazer vitória, quando não é isso que o texto diz. O texto diz que também é lugar de vitória. Mas uma geração inteira, e sempre que a Bíblia fala de geração, são 40 anos. 40 anos que o povo andou no deserto e aquela geração não entrou na terra prometida, porque aquela geração perdeu para o deserto. Mas em Mateus capítulo 4, Jesus passa pelo deserto e Jesus vence o deserto, porque deserto também é lugar de vitória. Coloca isso no seu coração. Primeiro ensinamento que eu quero tirar para o seu coração, Mateus capítulo 4, verso 1. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Não só isso, para ser tentado pelo acusador, para ser tentado pelo inimigo, para ser tentado pelo diabo. Ou seja, deserto já não é um lugar bom. Deserto é um lugar difícil. E Jesus é conduzido pelo Espírito Santo. E vai ter uma situação onde o inimigo, o acusador, o diabo, vai intervir. Então, deserto é lugar também da ação diabólica. Deserto também é lugar onde o inimigo vai estar presente. Então, por pior que seja o momento, pode ficar pior. Coloque isso no seu coração. Mas o primeiro ensinamento que eu quero trazer para você, por pior que seja o deserto, por dor que o deserto possa trazer, por sofrimento, eu já disse no início da reflexão, deserto também é lugar de vitória. Estou te dizendo agora que deserto pode ficar pior. O acusador, o inimigo, o diabo pode chegar. Mas, queridos, primeiro ensinamento desta quarta-feira, entenda por que você está no deserto. Busque entender por quê. Nós temos uma tendência a achar que toda vez que nós estamos no deserto é por algo negativo. E no versículo 1, olha o que o escritor sagrado deixou registrado para nós. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito. Queridos, coloque no seu coração. Deus permitiu que Jesus passasse pelo deserto. Deus deixou que Jesus passasse pelo deserto. Mas o texto diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito. Aí pode dizer, então foi Deus que mandou Jesus para o deserto? Até pode ser, mas queridos, coloquem no seu coração, o texto está dizendo, mesmo que esteja no deserto, o Espírito não deixou Jesus sozinho. Não passe o deserto sozinho.
pode ser ajudado por pessoas, cada um tem o seu deserto e você vai entender isso. Hoje você pode estar vivendo um deserto e estar querendo só a ajuda de Deus, quando pessoas podem te ajudar, mas você nunca diz para ninguém que está passando por um deserto. As pessoas têm que adivinhar que você está passando por um deserto, mas o texto diz: o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Coloque isso no seu coração. Entenda por que você está no deserto. Isso é importante. Mas coloque no seu coração: Deus nunca deixa você sozinho no deserto. O Espírito conduziu Jesus ao deserto. Quem é que vai estar lá? O inimigo, o acusador, o diabo. Mas quem é que foi com Jesus? O Espírito. Deus está com ele. Coloque isso no seu coração. Fique tentando entender por que você está no deserto. Ok. Mas nem sempre é por algo negativo. E nunca Jesus, nunca Deus vai te deixar sozinho. Se você virar a sua Bíblia, nós estamos em Mateus capítulo 4. Mateus 3, 16 e 17. Mateus 3, 16 e 17. Na minha Bíblia nem precisa virar a folha. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Queridos, capítulo 3, versículo 16, versículo 17, que cena linda! Jesus é batizado, pessoas estão com Jesus, o céu se abre, uma voz fala, a pomba simboliza a presença do Espírito. Que coisa linda! Mas a vida não é feita só de batismos. A vida não é feita do céu se abrindo, uma voz falando: isso a gente quer, isso as igrejas prometem, isso é bíblico, mas a vida não é feita só de batismo. Acabado o batismo, capítulo 4, verso 16 e verso 17. Capítulo 4, verso 16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e ao que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Versículo 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por que Jesus passou pelo deserto? Capítulo 4, verso 16, verso 17. Era necessário Jesus se preparar humanamente, e no capítulo 4, no verso 16 e no verso 17 diz: e a luz raiou, chegou a salvação. Jesus começa o seu ministério. Então por que Jesus passou pelo deserto? Porque era necessário para se preparar para o seu ministério. Algumas vezes o deserto é dor, algumas vezes o deserto é sofrimento, algumas vezes o deserto é morte, mas algumas vezes o deserto é um local de preparação para o seu ministério. Foi o que aconteceu com Jesus, e o Espírito estava com Jesus. A vida não é feita só de batismo. Coloque isso no seu coração. Segundo ensinamento: não enfrente o deserto sozinho. E entenda por que você foi para lá. Mas entenda também que você não vai ficar sozinho. O Espírito conduziu Jesus. Segundo ensinamento, versículo de número 9 do capítulo 4. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorar. Cuidado com as propostas que você ouve no deserto. Jesus foi para o deserto. Jesus está cansado. Quem está no deserto enfrentando o inimigo é a natureza humana de Jesus. Jesus está sozinho no deserto. Fisicamente não tem mais ninguém. Quem está com Jesus, versículo 1, é o Espírito. Jesus precisa enfrentar uma situação adversa humanamente, fisicamente, piora com a chegada do inimigo, piora com a chegada do acusador, piora com a chegada do diabo.
E aí vem o segundo ensinamento, versículo 9: cuidado com as propostas que você ouve no deserto. O acusador, o inimigo, ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe que você está fragilizado. Ele sabe que eu estou fragilizado. Então ele aproveita esse momento para fazer propostas que ele não pode cumprir, mas que são encantadoras aos nossos ouvidos, são encantadoras aos nossos olhos, mas não vai te livrar do deserto. Mas naquele momento, pontualmente, ouvir aquilo é bom. Então, o diabo, no versículo de número 9, ele diz, capítulo 4, verso 9: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Queridos, Mateus capítulo 3, verso 17, Deus fala: este é o meu filho. Deus dá certeza. Na hora do batismo, todo mundo ouve: este é o meu filho. Aí passa para o capítulo 4, já não é mais o cenário do batismo, é um cenário de deserto. Aí vem a voz do inimigo. Olha a diferença. Deus no capítulo 3 afirma: este é o meu filho. Agora veja, no capítulo 4, no verso 6. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus. Queridos, no deserto, o inimigo, o acusador, ele aproveita do momento que Jesus está passando. Ele vai aproveitar o momento que você está passando. Você está fragilizado, mas não se esqueça que no versículo 1, a presença do Espírito está com você. O inimigo vem e ele faz uma proposta, e ele começa: se tu és... Queridos, não se deixem levar pelos questionamentos do inimigo, porque no capítulo 3 você já teve a confirmação de Deus: você é filho de Deus. Lógico, o capítulo 3 está falando Deus para Jesus, mas eu estou pegando esse texto e estou te dizendo: se você tem certeza da sua conversão, não deixe que no deserto o inimigo crie dúvidas, se Deus já confirmou no capítulo anterior. Coloque isso no seu coração. Deus já afirmou: você é meu filho. Não deixe que no deserto o diabo, o inimigo, o acusador façam propostas ou faça uma afirmação duvidosa, levando você a criar dúvidas pela certeza que você é filho de Deus. Não atravesse o deserto sozinho. Procure saber por que está passando o deserto, mas tenha certeza que no deserto o Espírito está com você. Segundo ensinamento: cuidado com propostas do inimigo no deserto, porque no capítulo anterior Deus já confirmou que você é filho. E se você é filho, ninguém vai te vencer, mesmo que seja no deserto, porque Deus não te deixa, Deus não nos deixa sozinho no deserto. E para nós encerrarmos a reflexão, a mensagem desta quarta-feira, entenda por que está no deserto, cuidado com as propostas que você ouve no deserto. E o terceiro ensinamento: exerça uma força contrária. Exerça uma força contrária. Quase todos os brasileiros, você que está me ouvindo, você já assistiu o desenho Procurando Nemo. Chega num pedaço, uma parte do desenho, muito bom o desenho, muito bem feito, em que um barco ou vários barcos jogam uma rede no mar e estão pegando todos os peixes. E um peixinho que tem voz, é um desenho, ele diz: continue a nadar. Os peixes estão dentro da rede, estão sendo levados para a superfície pela força dos barcos, mas o peixinho que está fora da rede, ele diz: continue a nadar. Nadar em sentido contrário, fazendo uma força contrária. No desenho, esta atitude de fazer uma força contrária
ela faz com que a rede se rompa e os peixes todos saiam, porque eles fizeram uma força contrária. Eu estou tentando fazer uma analogia com esta cena do desenho, porque todo mundo viu, e no texto que eu estou pensando com vocês nesta quarta-feira, você está no deserto, você está fragilizado, você sabe que o Espírito está contigo, o versículo 1 diz isso, você sabe que você é filho de Deus, porque o capítulo 3 te diz isso, mas no capítulo 4 você está fragilizado e o inimigo está lá falando com você, isso é difícil. Aí, no versículo 10 do capítulo 4, o acusador, o inimigo, participando desse contexto de Jesus, diz assim o texto: então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito. O diabo, o acusador, o inimigo, em pelo menos 3 vezes, ele utiliza a Bíblia, ele seleciona textos, cuidado com pessoas que selecionam textos. Pensam o texto sozinho, e um texto sozinho, um texto fora do seu contexto, ele pode virar uma verdade para aquele momento, e o diabo, o inimigo, o acusador, toda vez que ele fala com Jesus, ele diz, está escrito. Quantas pessoas que não vivem o cristianismo, que não acreditam no cristianismo, buscam na própria Bíblia e falam para você, talvez na sua família tenha alguém, aqui está escrito, é a mesma estratégia que o inimigo usou com Jesus no deserto, está escrito. E Jesus, no capítulo 4, no verso 10, ele responde ao acusador, está escrito. Queridos, coloque no seu coração, coisa boa é quando o inimigo, no deserto, onde eu estou fragilizado, ele usa um texto bíblico, ele faz uma modelagem do que está escrito, Jesus ouve aquilo e Jesus responde com, está escrito. Jesus sabia que estava escrito, Jesus sabia onde estava escrito e Jesus estava preparado para responder o acusador, mesmo no deserto, mesmo fragilizado, porque anteriormente ao deserto, Jesus se preparou e no deserto, Jesus sabia que ele não deixou de ser filho e o Espírito estava com ele, porque está escrito. Coloque isso no seu coração. Exerça uma força contrária. No desenho é nadar. No desenho é uma força física. No texto em questão é uma força de caráter espiritual. Faça uma força contrária dizendo ao acusador, você está usando um está escrito, eu também vou usar um está escrito, eu não seleciono o texto, eu tenho a Bíblia toda como um contexto, eu tenho uma doutrina bíblica, eu creio no meu Deus, eu creio no capítulo 3, em que Deus falou, eu sou filho, eu creio no capítulo 4, no verso 1, o Espírito me conduziu, e não vai ser um inimigo se aproveitando de uma situação no deserto, que vai usar a própria Bíblia para me derrubar, porque eu vou fazer uma força contrária, e não uma força física, mas uma força espiritual. Queridos, espero que você tenha entendido a reflexão desta quarta-feira. Eu não vou passar o deserto sozinho. E entenda por quê, ok? Faz parte. Cuidado com as propostas que você ouve no deserto e faça uma força contrária. No desenho, força física, continue a nadar. No texto, uma força de caráter espiritual está escrito. Mas a gente só pode responder, está escrito, se a gente souber que está escrito. E Jesus aprendeu isso antes de passar pelo deserto. Se você não está passando num deserto, é momento de aprender onde está escrito. Porque quando o deserto chegar, você vai poder responder ao acusador,
está escrito. Que Deus, pois, te abençoe nesta quarta-feira. Deus, encerramos aqui a meditação desta quarta-feira. Pensamos no texto onde o nosso Senhor Jesus Cristo enfrenta o acusador no deserto. E Deus, algumas certezas nós tiramos desse texto. Eu gostaria que as pessoas que estão me vendo também colocassem na vida delas. No capítulo 3, no batismo de Jesus, Deus garante: este é o meu filho. Eu peguei esse texto e fiz uma analogia, para que eu e todo mundo que está me vendo creia que quem se converte em Jesus é filho de Deus. Essa é a nossa garantia. No versículo 1, Deus, do capítulo 4, e o Espírito conduziu Jesus ao deserto, o Espírito não deixou Jesus sozinho. Deus coloca essa certeza no coração das pessoas. Mesmo no deserto, mesmo que pessoas não estejam comigo, o Espírito não me deixa sozinho. E Deus coloca no coração: no deserto o acusador, o inimigo, o diabo, ele vai tentar fazer propostas, ele vai tentar usar a própria Bíblia como argumentação, mas Jesus nos ensinou a responder com: está escrito. Que você que está me vendo, que você que está me ouvindo, possa se preparar para quando o deserto chegar, você possa responder: está escrito. Não selecionando textos para aquele momento, mas porque você tem certeza do contexto bíblico, porque você tem certeza da sua conversão. E não vai ser um inimigo, não vai ser um acusador no deserto que vai lhe tirar esta certeza. Nós fomos abençoados. Que você seja abençoado. Que esta palavra fale ao seu coração. Nós fomos abençoados em o nome de Jesus. Amém e amém.